Olá, malta, bem-vindos aqui ao canal. Bem, eu estava há pouco a pensar um bocadinho sobre uma fotografia que eu recebi na semana passada, ou há 2 semanas, de uma colega minha que me conhece, uma amiga minha que me conhece há muitos anos, do tempo ainda em que eu tinha muito excesso de peso. E estava a pensar e estava a refletir um bocado sobre aquela Rita, sobre todo o caminho que eu fiz para chegar até aqui, sobre onde é que eu estava naquela altura, sobre quem eu era naquela altura, e comecei a pensar e achei que seria muito interessante vir aqui partilhar com vocês alguns dos meus pensamentos, algumas das minhas maiores aprendizagens, talvez aquilo que eu diria a essa Rita, neste caso 2014. Eu vou-vos deixar aqui a foto que a minha amiga me mandou. Mas quando eu olhei para aquela foto e me recordei efetivamente daquele dia, o que é que aquele dia foi para mim, como é que eu me sentia, o que é que eu pensava naquela altura, para mim foi como se eu tivesse de repente encontrado aqui uma parte de mim que estava enterrada, que eu ainda não tinha ido desenterrar, e que sem dúvida alguma que precisava de fazer aqui alguma reflexão sobre isso. E por isso, olhem, também estou aqui a partilhar com vocês. Este vídeo vai ter muito poucas edições. Eu fiz aqui uma folhinha com alguns tópicos que eu quero falar com vocês e que quero também transmitir-vos de alguma forma, também de forma a ajudar-vos, porque eu sei que aquela Rita de 2014 já passou, não é? Já foi há 8 anos, já foi há muito tempo. Para mim parece que já foi há uma vida atrás, ou 2 a 3 vidas atrás, mas sei que há muitas outras Ritas que se calhar, Ritas, entre aspas, que se calhar precisam de ouvir isto, que podem não estar exatamente no lugar onde eu estava em 2014, mas se calhar estão a passar pelo mesmo, a sentir o mesmo que eu. Naquela altura sentia-me extremamente cansada, estava muito perdida relativamente àquilo que eu queria fazer na realidade. O meu peso físico era... Eu sentia-me pesada, não só fisicamente, mas com muitos outros pesos à minha volta, e eu não sabia conscientemente, eu não sabia disso inconscientemente, porque não me sentia bem, porque não me sentia feliz, não me sentia leve, não é? Não sentia que a minha vida era uma vida leve, e para mim perder peso foi... ou a decisão de perder peso foi o primeiro passo que eu dei para mudar radicalmente a minha vida. Radicalmente a minha vida ao ponto de mudar de emprego inclusivamente, de carreira inclusivamente. Mas isso tudo foi também uma consequência de várias coisas que eu fui aprendendo ao longo destes anos. Se fosse hoje, e olhando para trás e olhando para aquela fotografia, se calhar diria muitas outras... se encontrasse aquela Rita hoje, eu diria-lhe muitas coisas que eu sei que ela gostaria de ter ouvido quando estava a passar por aquela fase da vida dela. Nesta fotografia eu tinha o máximo de peso que alguma vez tive na minha vida. Eu não sei muito bem que peso é que eu tinha, mas devia de ser bem mais de 90 quilos. Não tenho bem noção, porque eu nunca me pesei. Nessa altura nem sequer eu tinha nem sequer essa consciência eu tinha, não é? Que eu realmente tinha a consciência que estava muito pesada, e quando experimentava roupa ia sempre experimentar um número a seguir, e um número a seguir, e um número a seguir, mas não tinha noção do peso que eu trazia, nem o peso físico, nem o peso emocional e o peso mental todo que eu trazia comigo. Bem, e a primeira coisa que eu diria à Rita de 2014, é provável que eu chore durante este vídeo já agora, era para ela acreditar mais e seguir a sua intuição, em vez de estar constantemente a aguentar e continuar a estar na mesma situação, a achar que as coisas iriam mudar só por si. Porque a verdade é que não mudaram. As coisas não melhoraram por si só, as coisas não melhoraram só porque eu estava à espera. Eu não tenho que esperar. Outra coisa que eu diria à Rita de 2014 é que não tens que esperar para estar no fundo do poço para querer sair daí. Há uma escolha que podes fazer antes disso. Se não estás bem, se não estás bem, se não te sentes bem na tua vida, se não te sentes bem com o peso que tens, quer seja físico, quer seja outros pesos, se calhar é a altura de tomares alguma decisão, a decisão de mudares, a decisão de te sentires bem, a decisão de fazeres mais por ti, que é outra coisa que eu diria à Rita do passado. E quando falo aqui em acreditar e seguir mais a minha intuição,
falo também em termos de alimentação, falo em termos de exercício físico, porque quando eu comecei a fazer dietas eu seguia muito por aquilo que os outros diziam, seguia muito por aquilo que me mandavam fazer, aquilo que me mandavam comer, a melhor forma de fazer exercício físico para perder peso, eu seguia muito por tudo aquilo que era o que os outros faziam e as verdadeiras respostas estavam comigo, eu só me tinha que dar a oportunidade para ir à procura delas. O que me leva aqui ao outro ponto, que é, tens mesmo que parar e fazer uma avaliação do que é que está a acontecer da tua vida e confiar que tudo o que está a acontecer é para te alertar para tu mudares, efetivamente. E sem dúvida alguma que foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo destes anos todos, enquanto fui perdendo peso, que parar, tipo, slow down, ir mais devagar, não estar com a pressa toda de fazer as coisas todas, ou de perder o peso todo muito rápido, ou perder o peso mais rapidamente possível. Tanto que a primeira dieta que eu fiz foi uma dieta de 30 dias, porque eu achava que era um mês, pronto, 30 dias passava rápido, eu ia perder o peso e pronto. Eu iria ficar bem. Era isso que eu achava. E se eu tivesse parado na altura e se tivesse confiado mais em mim, se eu tivesse parado para pensar, se eu tivesse parado para refletir, se eu tivesse parado para me conectar comigo mesma, se calhar o processo teria sido todo muito mais fácil. Se calhar não, de certeza absoluta que o processo tinha sido todo mais fácil. Outra coisa que eu diria à Rita do passado seria: prioriza-te. Coloca-te como prioridade. Sê a tua própria prioridade. Em vez de priorizar as expectativas dos outros, como expectativas das pessoas para tirares um curso, para seguires um certo caminho, para expectativas que tu achas que os outros têm, porque provavelmente os outros nem sequer têm essa expectativa relativamente a ti mesma, ou de seres perfeita, até mesmo na perda de peso, a expectativa de corresponderes àquilo que os outros esperam de ti. Se calhar, se te priorizares e se priorizares aquilo que tu queres realmente para ti na tua vida, a vida torna-se muito mais fácil, a vida torna-se muito mais fluida. Nós conseguimos chegar a um sítio onde se calhar nunca iríamos chegar se nós continuarmos a seguir as expectativas dos outros. E só quando nós nos priorizamos, só quando nós nos colocamos em primeiro lugar, no dia-a-dia, em coisas simples, não é preciso, não estou aqui a falar de coisas muito complicadas, mas, por exemplo, se eu me tivesse priorizado, se aquela Rita de 2014 se tivesse priorizado a ela mesma e se tivesse colocado em primeiro lugar, provavelmente não teria chegado àquele peso, provavelmente teria cuidado mais dela. Enfim, não teria chegado ao buraco, como eu costumo muitas vezes, ao fundo do buraco, como muitas vezes costumo dizer. Depois, comprometer-me comigo mesma e fazer aquilo que é o melhor por mim, que tem muito a ver com o priorizar-me, mas o comprometer-me, e não é só comprometer-me uma vez, é continuar repetidamente a comprometer-me comigo mesma, porque nós temos muitos padrões e nós transportamos, lá está, connosco tantos pesos daquilo que é o compromisso para com os outros, não é? Darmos sempre aos outros, que depois nos esquecemos de nos comprometer connosco mesmas, nos esquecemos de fazer o melhor por nós, de cuidar de nós, lá está, comprometermos a ser a nossa melhor versão, de nos comprometermos a fazer o que é necessário para sermos a nossa melhor versão, porque é necessário nós fazermos coisas. Nós não podemos só estar à espera que as coisas aconteçam, que as coisas melhorem só porque sim. Não, nós temos que tomar essa decisão, e essa decisão de compromisso, e aliás, compromisso é uma coisa que eu quero muito falar também aqui no canal, porque compromisso eu acho que para mim é um dos segredos para nós conseguirmos realmente chegar a uma vida mais saudável, a uma vida mais equilibrada, a uma vida onde vivemos com menos peso como consequência do estilo de vida que nós estamos a ter. O compromisso para mim faz parte, o compromisso para comigo de eu ser a minha melhor versão e fazer as decisões que eu sei que tenho que fazer para conseguir sempre ser a minha melhor versão. A nossa melhor versão, se vocês fecharem os olhos, a minha melhor versão naquela altura era a versão que eu sou hoje. Uma pessoa livre, uma pessoa leve, e claro que agora eu fecho os olhos e vejo outra melhor versão para mim e estou comprometida com essa melhor versão, mas naquela altura se calhar não estava até chegar ao fundo do buraco e de ser mesmo obrigada a estar comprometida, porque já não aguentava mais estar no sítio onde estava, por ver a minha mãe doente, enfim,
por diversos motivos, já não aguentava mais estar naquela situação. Depois, focar-me numa coisa de cada vez. Esta aqui é muito importante, porque eu senti que... lá está, eu queria perder peso o mais rapidamente possível. E sentia que eu tinha que fazer tudo. Tinha que fazer tudo para perder o peso o mais rapidamente possível. E cada vez mais eu sinto que esta pressa parece que... lá está, parece que temos que... temos que resolver o assunto o mais rapidamente possível, não é? E então para isso começamos a fazer tudo. E fazer tudo não resulta. Fazer tudo não resulta. Faz passo a passo. Vai um passo de cada vez. Foca-te numa coisa de cada vez. Eu costumo dizer muitas vezes às minhas supermulheres da academia, um foco de cada vez. Uma coisa de cada vez. Não vale a pena nós estarmos focadas em tudo e mais alguma coisa. Nós só a fazermos isso, só estamos a dispersar a nossa atenção. Se tu queres perder peso, se tu queres ter uma vida mais equilibrada e com menos peso, foca-te nisso. Prioriza-te, compromete-te contigo mesma. Aliás, tudo isto está tudo muito interligado, claro. Acredita em ti mesma, segue a tua intuição e foca-te nisso. Foca-te nesse teu objetivo, na tua melhor versão. Foca-te numa coisa de cada vez. Outra coisa que eu... esta aqui acho que é talvez das mais importantes, também das mais desafiantes para mim, e dizer-me isto a mim mesma, à Rita de 2014, e às Ritas de 2014 que estão por aí também, com excesso de peso, que se sentem cansadas, que se sentem tristes, que sentem que alguma coisa não está bem, que sentem que alguma coisa te estragado com elas, impõe os teus limites e diz que não às vezes que forem necessárias. Eu tive esta principal consciência, principalmente quando tive que começar a dizer que não às pessoas quando me ofereciam comida. E houve muitas alturas em que eu tive que o fazer, porque ainda hoje eu tenho que o fazer com a minha avó, que está-me sempre a oferecer comida, sempre a dizer come mais, comeste pouco. Ainda hoje eu treino isso na minha vida, ao dizer que não, porque ao dizer que não aos outros eu estou a dizer que sim àquilo que eu quero. Okay? Se não estiver alinhado com aquilo que eu vejo para a minha vida, se não estiver alinhado com aquilo que eu sinto que devo fazer, então o meu dever é dizer não, é impor os meus limites, é saber que eu tenho ali o meu espaço e que aquele espaço é meu para aquilo que eu quero fazer e para a pessoa que eu quero ser. E dizer que não só em termos dos alimentos, houve muitas alturas em que eu disse que não queria, apesar da insistência das outras pessoas para eu comer, ou para eu comer mais, ou para comer outras coisas, ou que tinha comido pouco, enfim, e dizer também que não quando, por exemplo, eu queria treinar e vinha-me com uma proposta qualquer, sei lá, para ir fazer outra coisa qualquer e eu sentia que eu queria treinar naquele dia, eu queria aquele espaço para mim. Se eu dissesse que sim à outra coisa, iria ter que dizer que não à minha hora de treino, ao meu momento de treino. Então dizer que não, neste caso, especificamente da perda de peso e de ter um estilo de vida mais equilibrado, para mim foi muito importante impor os meus limites e dizer não, eu não quero mais, eu não quero isto, eu não quero ir, eu vou ficar a treinar, eu vou ficar a fazer outras coisas, eu não quero. E às vezes é muito difícil nós, lá está, se nós formos aquelas pessoas, se estivermos constantemente a querer agradar os outros, nós vamos fazer, não é? É muito difícil, para mim foi muito difícil, principalmente porque eu gosto de agradar os outros, porque eu gosto que os outros sintam-se bem com aquilo que eu estou a fazer. Então foi uma aprendizagem e continua a ser. Aliás, a minha perda de peso foi o primeiro passo para eu mudar a minha vida, e eu digo isto muitas vezes, exatamente porque me ensinou todas estas coisas que ainda hoje eu aplico. Portanto, a minha perda de peso foi como se fosse o processo de aprendizagem de muitas coisas que eu ainda hoje aplico na minha vida, noutras áreas da minha vida, sem ser na perda de peso. E eu dizer que não, impor os limites, é sem dúvida alguma que é uma coisa muito importante e que nós temos de desenvolver, temos de ser capazes de saber e pensar. Eu digo que não aos outros porque estou a dizer que sim a mim mesma. E é desafiante, é muito desafiante nós fazermos isto, mas vale muito a pena. Quando nós começamos a respeitar também os nossos limites, porque também é preciso isso, e há outra coisa que eu diria à Rita de 2014, respeita-te, respeita-te mesmo, respeita aquilo que tu queres para ti e compromete com isso, sem dúvida alguma, que seriam mais coisas que eu diria à Rita de 2014. Isto é muito importante também. Saber procurar resultados para além dos números. Aquela Rita de 2014 achava que os resultados vinham dos números
mais tarde os números da balança, não é? Especificamente os números na balança, e há mais resultados para além dos números na balança. Quando a balança não nos mostra o número que nós queremos ou aquilo que nós achamos que são as nossas expectativas relativamente ao resultado que queremos ver na balança, quando nós largamos essas expectativas, nós começamos a encontrar uma liberdade e encontrar outros resultados que nós temos e que se calhar nem os estamos a ver porque estamos tão presos ao resultado da balança. Começamos a encontrar outros resultados, outras coisas que se estão a desenvolver em nós. E eu gostava muito de dizer isso à Rita de 2014, que de certeza absoluta que estaria presa, lá está, a fazer dieta e presa ao número na balança. Não te prendas ao número na balança, o número na balança é só isso. Aliás, qualquer número é só isso, é um número. O significado que nós damos a ele é que tem impacto em nós. Por isso, faz questão também de procurar resultados noutras áreas, resultados e coisas positivas também. A vida não é só negativa, era outra coisa que eu diria à Rita de 2014. Eu sei que tu estás cansado, eu sei que estás triste, eu sei que só te consegues ver tudo o que está mal na tua vida, mas a vida também tem coisas positivas. Mas é preciso que nós estejamos dispostas a ver essas coisas positivas, é preciso que nós estejamos dispostas a abrir o nosso coração e a nossa mente e os nossos olhos para aquilo que também há de positivo dentro de todo o caos que poderá estar a nossa vida. E às vezes, se nós nos começarmos a focar nas coisas positivas, as coisas negativas deixam de ter tanta importância, tal e qual como nós deixarmos de focar no número na balança e nos começarmos a focar noutras coisas, noutros resultados, irá trazer mais resultados desses para a nossa vida, irá trazer mais coisas positivas para a nossa vida. Eu acredito muito nisso. Aquilo em que nós nos focamos é essencial para aquilo que nós queremos na nossa vida. Ok, esta aqui também é poderosa. O meu processo é o meu processo, não te compares. O meu processo é o meu processo, não te compares. Quantas vezes é que nós nos comparamos e caímos nessa espiral de comparação constante, a comparar-nos com os outros, com o processo dos outros, porque o outro perdeu peso mais rápido e perdeu peso mais lento, e porque é mais gordo e porque é mais magro. Quantas vezes é que nós ficamos presas a esse tipo de pensamentos que depois acabam por ser totalmente motivantes? Dos resultados que nós queremos alcançar, para fazermos aquilo que sabemos que temos que fazer para atingirmos os nossos resultados. O teu processo é o teu processo. Aquilo que tu estás a passar neste momento é aquilo que tu estás a passar neste momento e está tudo certo. Confia. É porque existem aprendizagens e lições para ti. Aprenda a tirar essas lições, aprenda a tirar essas aprendizagens. Não te compares com os outros. Não estejas constantemente a olhar para os outros, a achar que só os outros é que conseguem, só os outros é que são bons, que nunca vais ser suficiente. Isso não é verdade. Tu és suficiente tal como és agora, neste momento. Tu és suficiente tal como és agora, neste momento. Tu és merecedora tal como és agora, neste momento. Que era uma coisa que eu também achava, que não era merecedora, que não era suficiente. E é isto. Eu sinto que já estou aqui a falar há imenso tempo. Eu espero que este vídeo ajude alguém de alguma forma. De certeza absoluta que teria ajudado a Rita de 2014. A Rita com mais de 20 e tal quilos em cima, quase 30 quilos em cima. A Rita que estava desesperada, estava perdida, frustrada, não cuidava de mim, não me punha sequer como prioridade. Tudo o resto era prioridade na minha vida, menos cuidar de mim. Menos tirar tempo para mim. E é isto. Já não sou essa pessoa. Se pudesse voltar atrás e tivesse tido a oportunidade de alguém me ter dito isto, eu iria agradecer imenso. Por isso deixo aqui também esta mensagem. Sei que não é para toda a gente. Sei que é para as pessoas que me quiserem ouvir e que ressoarem aqui com esta mensagem. Mas é isto. Espero que tenham gostado deste vídeo.